Graça e paz, como vocês estão? O Johnny falou assim pra mim: Jé, vai lá pro carro descansar. Vai pro carro descansar. Aí meu marido mandou mensagem e falou assim pra mim: eu mandei você ir pro carro pra você descansar, porque tá chovendo, não tem movimento, não pra você ficar no celular. Eu falei: mas eu tô descansando. Aqui, ó, tô sentada, descansando as minhas costas. Tá descansando dessa barriga aqui, ó. Entendeu? Mas, todavia, entretanto, porém, eu tenho que aproveitar os meus momentos, que são raros, para poder compartilhar uma palavra com vocês. E enquanto eu compartilho a palavra com vocês, eu compartilho a palavra comigo mesma. Vocês não sabem disso? Eu estava aqui pensando, né? Essa semana, Deus falou de diversas formas. E nós falamos sobre Jeremias 18, mas não comentamos sobre o texto de Jeremias 18. E lá em Jeremias 18 diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desce até a casa do oleiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Sabe? Aqui eu já lembro e já entendo que sim, existem lugares específicos que Deus quer falar conosco. Não só lugares específicos, mas existem momentos específicos também que Deus quer falar conosco. E nós temos que estar muito atentos ao Espírito Santo de Deus. E quando nós sentimos o Espírito Santo de Deus falando algo no nosso coração, nós temos que ser obedientes a ir até os lugares aonde Ele está dizendo, ou a buscar respostas aonde Ele está dizendo que nós devemos ir. Porque Ele diz: levanta-te, ou seja, levantar já está dizendo que você precisa fazer um esforço, já está dizendo que você precisa se movimentar, já está dizendo que você precisa sair do lugar onde você está para ir em busca daquele novo que Deus vai te dizer, daquele novo que Deus vai te entregar, da palavra que vem da parte do Senhor. Então essa palavra, essa resposta, isso que Deus queria revelar para Jeremias, você percebe que não chegou com ele sentado num ambiente comum, não. Deus precisou que ele se movimentasse, Deus quis que ele se levantasse, que ele se movimentasse e fosse até um lugar específico e estivesse no momento exato específico para Deus entregar uma palavra para ele, explicar algo para ele novamente, uma palavra nova. Então, o que eu quero dizer para você é como é importante a gente ter esse discernimento. Eu lembro que há alguns meses eu estava orando em resposta, pedindo para Deus resposta sobre a minha questão do ministério. E eu passei vários meses orando, esperando: Deus me responde, porque tem coisas que Deus não te responde prontamente, você tem que continuar buscando a resposta. Só que eu acordei um dia com um sentimento no meu coração e eu falei: eu quero ir neste lugar. Eu vou neste lugar, e me veio uma vontade de ir numa igreja em Alphaville que eu nunca tinha ido. E aquilo veio no meu coração e eu fui, obediente àquilo que eu estava sentindo, e fui para aquele lugar com uma alegria no meu coração. E eu já cheguei lá atrasada, cheguei na hora dos dízimos, cheguei só praticamente na hora da palavra, porque depois dos dízimos já era a palavra. Quando eu me assentei e começou a palavra ali, eu não precisava nem que o pregador pregasse. Eu não precisava que ele dissesse tudo aquilo que Deus usou ele para falar. Só a leitura do texto daquela palavra já era a resposta de Deus para mim. Que eu tanto orei nos últimos meses, mas que veio naquele dia específico e naquele lugar específico. Então, quando Deus disser assim para você: olha, se levante, se movimente, vá até este lugar porque eu vou falar contigo. Se levante, se movimente e faça isso, porque eu tenho resposta para você neste ambiente, neste momento. Seja obediente para fazer aquilo que o teu coração estiver dizendo, porque existem sim lugares específicos aonde Deus vai falar e vai te entregar coisas diferentes. As pessoas falam assim: mas Deus está em todo lugar. Sim, Deus está em todo lugar. Deus está aqui agora comigo, vendo eu dividir essa ministração com vocês, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas existem momentos específicos e horas específicas para Deus liberar palavras. E eu quero que a gente não se esqueça disso. E aí diz que Jeremias desce. Ele fala assim: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como vaso que o oleiro fazia era de barro, se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu.
Sabe? Deus sabia exatamente a hora e o momento em que Jeremias iria chegar naquele lugar. Deus sabia exatamente o segundo, o tempo que ele chegaria naquele lugar. Ele sabia tudo que iria estar cronometrado. O que o oleiro estaria fazendo, qual seria o momento. Ele sabia o que Jeremias ia ver naquele lugar e a hora exata que ele chegaria naquele lugar. Então ele disse, eu cheguei, e assim que eu desci, eu cheguei naquele lugar, eu visualizei. O oleiro estava trabalhando sobre a roda. Ele estava com um vaso sobre a roda, trabalhando naquele vaso. E ele começa a visualizar aquilo. Aí você fala assim, Jéssica, não é meio óbvio, é o oleiro, né? Ele tá fazendo, ele trabalha com isso, então não é meio óbvio que ele ia estar fazendo isso? É, mas Deus levou ele lá, eu acredito, no momento certo, na hora certa, para ele visualizar aquilo. Deus sabia exatamente o momento que ele ia chegar. Para ele derramar a palavra e aquilo que o Senhor queria dizer para Jeremias. As pessoas gostam muito de pregar esse versículo, esse capítulo, e falar sobre descer. Hoje o Senhor está gerando no meu coração falar sobre se levantar e se movimentar para o lugar onde Ele está dizendo que vai te lançar a palavra. Mas todos esses dias Deus tem falado sobre descer. E a verdade é que, se você for ler Jeremias, você vai ver que o povo está precisando descer. O povo está precisando se arrepender. O povo está precisando converter o seu coração, porque o povo tirou o teu coração de Deus, tirou o coração do Senhor e está servindo a outros ídolos, fazendo tudo aquilo que é abominável. Então Deus levanta um profeta, que é Jeremias, e Deus está dizendo, olha, esse vaso quebrado, que se estragou nas mãos do oleiro e que eu estou refazendo, apertando para refazer, é o meu povo. Só que eu também acho interessante, porque eu fico imaginando Jeremias escutar Deus falando aquilo para ele, olha, o vaso não fez o resultado que eu queria, o vaso não está agindo como deveria agir, o vaso não está se comportando como eu fiz ele para se comportar, então eu vou amassar e vou fazer outro vaso segundo aquilo que eu quero que ele seja. Então, eu imagino Jeremias vendo aquilo e pensando, ele também está fazendo isso comigo. Ele também vai fazer isso comigo. Entende? Eu mandei aquele vídeo para vocês divulgando sobre como aquele artesão, aquele oleiro tá fazendo aquele vaso. E você percebe que é muito interessante que ele começa a fazer aquilo e existe a preparação antes do vaso começar a estar sendo preparado ali na roda. Existe a preparação da terra, existe a preparação do barro. Existe a preparação do barro. E eu quero te dizer, como é que você tá? Você tá só nessa fase aí da preparação do barro ainda? Você é só o barro que está começando a ser moldado. Não é nem um vaso ainda que Deus começou a moldar, ou um vaso que se quebrou na mão dele, ou um vaso que se perdeu. É só o início do início. É só o barro que Deus está amassando. Você já viu naquele vídeo quantas vezes ele aperta aquele barro? Só que o mais interessante, ele começa a misturar ali. E ele mistura com o quê? Ele mistura com água. Ele mistura com água. Ele começa a misturar água naquele barro. E começa a puxar aquele barro. E começa a misturar água. E começa com a água deixar aquele barro no formato que ele precisa para começar a construir o vaso. Então quero te dizer, a preparação ela começa muito antes de você ser um vaso. A preparação já começa bem antes, bem antes, bem antes. Ele começa a colocar água. E água... A água me lembra o meu pai. Eu não sei se água te lembra o seu pai, mas água me lembra o meu pai. Porque ele diz que ele é a água. Ele diz que ele é a água da vida. Ele fala que aquele que beber dele jamais terá sede. Então, várias vezes na Bíblia a gente vê falando e retratando Jesus como fonte de água, Deus como fonte de água. E o interessante é que, se você for pensar, nós não vivemos sem água. Nós vivemos alguns dias sem alimento, mas não vivemos sem água. Então, até isso aqui nesse ambiente físico, Deus deixou como uma lição para nós. Olha, sem água você não vive. Sem mim você não vive. Não tem vida fora de Cristo, não tem vida fora de Deus, não tem vida fora de mim, porque eu sou como a água que te sustenta. Eu sou água, eu sou como algo que o teu corpo necessita, eu sou como algo que a tua alma necessita, não tem como viver sem mim. Você pode até sobreviver sem mim, mas viver, você só vive verdadeiramente em mim.
sabe? Então quando ele começa a mexer naquele barro, que ele joga aquela água me lembra meu pai. Aí você fala assim, não te lembra o teu pai mexendo naquele barro e formando aquela água? Não, mas tudo ali me lembra o meu pai, aquela água, deixando aquele barro no ponto certo para virar um vaso. Me lembra Jesus, me lembra meu pai, aquela água. Porque é a água que começa a deixar no ponto certo. É a água. Ele é como uma água que entra e flui dentro de nós. A água começa a deixar no ponto certo, no ponto maleável. Nem menos rígida, nem mais rígida, mas no ponto certo para se começar a formar o vaso. Eu amei isso quando eu estava vendo. Eu falei, água! O segredo é água! Ai, ele começa a mexer aquele barro, e ele coloca água, deixa no pontinho certo, mas é interessante o quanto ele amassa aquilo, o quanto ele amassa aquele barro. E a gente vem servir a Cristo, não quer ser amassado. A gente vem servir a Cristo, não quer renunciar, a gente não quer descer, a gente não quer ser amassado, a gente não quer ser moldado. Olha o tanto de água que foi jogado naquele barro para ele começar a ser preparado para fazer um vaso. Eu amo o Senhor, porque é lindo. É muito lindo as coisas que Ele faz, como Ele age. Ei, Deus está te amassando para você virar um vaso em perfeito estado. É no ponto certo, no ponto ideal. Só que aí Jeremias está lá olhando, né, para aquela cena e diz assim, que o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Depois de toda essa preparação, né, digamos que já está lá feito, ele coloca ali a massa do vaso, né, o barro. E aí diz que como o vaso que o oleiro estava trabalhando estragou nas mãos dele. Estragou nas mãos do oleiro. Quem é o nosso oleiro? Sabia que às vezes a gente pode estar na mão do oleiro e estar estragado. Dizer que está na mão de Deus, dizer que está seguindo a Deus, dizer que está servindo a Deus, mas está como um vaso estragado, um vaso que não presta, um vaso que se estragou. Se perder no meio do caminho, tá na mão dele, tá na casa dele, tá no meio da igreja, mas se perdeu no meio do caminho. Se perdeu, se estragou no meio do caminho. Por outras escolhas, por o alvo ser outro, por religiosidade, por qualquer outra coisa, mas se perdeu, se quebrou no meio do caminho. E o oleiro? O oleiro. Ele não pega você e descarta e joga fora. Ele começa de novo. Só que para ele começar de novo, o processo volta, começa do zero. Percebe porque às vezes a gente parece que está só retrocedendo? Porque nós fazemos escolhas ruins, nós nos estragamos no meio do caminho, nas mãos dele, ele precisa nos retroceder para começar coisas novamente na nossa vida, começar do zero novamente, nos moldar. Tem tanta coisa para Deus nos moldar. E a gente tá, não me amassa não. Não me aperte não. Não me toque não. Deixa Deus te moldar. Que evangelho é esse que você não quer ser amassado? A Nona mandou uma mensagem pra mim e disse assim, olha, a gente estava assistindo um culto de mulheres, ela pegou e falou assim, Deus está afiando o teu machado com isso que Ele está fazendo na tua vida. E eu falei, amém. Tô feliz? Não, mas amém. Porque eu tô aqui pra isso. Quando eu vim servir a Ele, a palavra já dizia, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Eu tô aqui para isso. Você tá aí para isso. Se você não quer ser amassado, você tá no lugar errado. Em nome de Jesus, se você não quer descer, não quer se humilhar na presença de Deus, se você não entende que são aqueles que se humilham que serão exaltados, não aqueles que se exaltam, que serão exaltados, você tá vivendo o evangelho errado. Em nome de Jesus, desce a casa do oleiro, vai ouvir aquilo que o Senhor quer te dizer. Existem lugares específicos para Deus falar assim. Esteja ligado aos direcionamentos do Espírito Santo de Deus. Se Jeremias não estivesse ligado ao Espírito Santo de Deus, ele não teria ido escutar essa mensagem que o Senhor estava trazendo para o povo. Mas voltando, o vaso, ele não pega o vaso que se estragou na mão
e que saiu do projeto original e joga fora. Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele começa a refazer o vaso de novo. Tem coisas na nossa vida que o Senhor está começando a refazer de novo. Tem áreas na sua vida que você precisa deixar Deus amassar de novo e começar a fazer de novo, como Ele bem quer, como bem lhe parece, porque aquilo que a gente acha que está arrasando, que está maravilhoso, não é bem assim. Sou crente de verdade, não. Tô bom de verdade, tô salvo, tô santo, não. A palavra do Senhor diz assim: aquele que está santo, né? Aquele que se santifique mais. Aquele que está sujo, se suje mais. Então, assim, não há limites para a tua santificação, não há limites para a tua pureza, não há limites para você ir melhorando em Deus. As pessoas parecem que elas não entendem isso. Só que é algo muito importante, segundo aquilo que bem lhe pareceu. Então, tudo aquilo que Deus precisa começar a moldar, voltar a moldar em nós, porque nós deixamos Ele de lado, não deixamos Ele moldar. Nós precisamos entender que vai ser conforme aquilo que Ele quer, que vai ser conforme aquilo que Ele vê, que vai ser conforme a visão dEle sobre nós, e não sobre como nós achamos que vai ser bom, ou como será bom para nós, ou como que vai doer menos, ou como que vai amassar menos. Não, mas nós precisamos ser o vaso que entende, deixa Ele ser o soberano, deixa Ele ser o oleiro, deixa Ele ser o administrador, deixa Ele ser o que amassa, e nós ficamos na posição de apenas dizer: olha, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que eu preciso disso. E eu sei que se o Senhor fizer, eu sei que se o Senhor me amassar, eu sei que se o Senhor permitir, eu sei que tudo aquilo que acontece na minha vida, o controle é teu. E eu sei que no final o resultado vai ser bom, perfeito e agradável, muito melhor do que eu querendo fazer com as minhas próprias mãos. Aí diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão, Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Deixa Deus formar você o vaso que o Senhor quer que você seja. Pare de tentar controlar o vaso que você quer ser. Eu acho que assim seria melhor se eu fosse desse jeito. Eu acho que se Deus me usasse dessa maneira seria melhor. Eu acho. Não ache. Deixa Deus te levar segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele quer. Porque Ele tem um lugar melhor para você. Deixa o Senhor te moldar. Deixa o Senhor te apertar. Em nome de Jesus, faça uma oração hoje. E a oração é: Senhor, me ajuda a ser o vaso que o Senhor sonhou que eu seria. Eu quero, Senhor, me deixar ser moldado e moldada pela Tua vontade, pela Tua palavra, pela Tua verdade, pelos Teus propósitos para minha vida. Eu não quero passar por essa vida sem cumprir os propósitos que o Senhor tem para mim. Eu quero viver contigo em plenitude. Eu quero, assim como Jeremias, escutar a Tua voz, entender o Teu direcionamento. Eu quero não ter problema com descer. Eu não quero ser uma igreja orgulhosa que tem problema com se humilhar. Não, Deus, eu entendo que o Senhor se humilhou por mim. Eu entendo que Jesus sofreu por mim e se humilhou por mim. Então por que eu não posso ser amassada? Por que eu não posso ser amassado? Eu quero sim estar nesse lugar de renúncia, porque tudo aquilo que eu renunciar em mim nunca será suficiente perto daquilo que o Senhor já renunciou por mim ou fez por mim. Hoje eu disse assim para a Nona: tudo aquilo que Jesus nos entregou, Ele nos entregou de graça. Antes de nós escolhermos Ele se entregou e morreu numa cruz e padeceu por nossos pecados. Antes da gente se entregar, Ele entregou de graça. E é interessante que quando você vê as outras religiões, você vê entidades, todas as coisas, eles sempre pedem algo em troca, quando não financeiramente, de outras formas. Mas Jesus se entregou por você de graça. E Ele não te pediu nada, viu? Quando Ele se entregou, Ele não te pediu nada. Ele não esperou você decidir por Ele para se entregar e morrer numa cruz por você. Ele simplesmente se entregou. E depois disso, Ele esperou que você escolhesse por Ele. E em troca, Ele só pediu para mim e para você: me ame verdadeiramente. E em troca, por tudo aquilo que eu fiz por você na cruz,
poder te dar um caminho de poder ser salvo e ir para o céu ao invés de ir para o inferno onde você já estava condenado. Me obedeça. Obedeça as minhas leis, obedeça aquilo que eu deixei escrito. Mas primeiro, o sacrifício dele foi de graça. Graça. Foi de graça. Então por que a gente não pode ser um vaso real nas mãos do oleiro? Queria que você meditasse nessa palavra comigo hoje. Deus abençoe.